Finalmente descobrimos a verdade sobre o Deus do Sol e a cidade de brinquedo, e parece que o Oda se preocupou com uma polêmica em potencial. Será que vai dar ruim no Twitter japonês? Bora analisar o capítulo 1129 de One Piece, onde a Nami brilhou e tivemos respostas sobre o que está acontecendo, fora um final que deixou tudo em aberto. Por que eles estão em Elbaf ou não? Então já sabe, né? Usa o seu haki no dedão do like e se inscreve no canal pra continuar vendo as análises de cada capítulo. Inclusive tô planejando uma teoria bem legal com um convidado. O capítulo abre com o tal Deus Sol irritado pelo que os Chapéus de Palha fizeram, mas apesar de ser um gigante, ele não parece ser muito ameaçador ou um grande lutador, pelo menos não em comparação aos nossos protagonistas. É curioso que ele também erra suas falas às vezes, chamando os monstros de pets ao invés de servos, por exemplo, o que já conecta sua personalidade com a farsa em si. De fato, é só alguém fazendo um RPG com as pessoas, achando incrível o comportamento do Luffy, as brigas, destruições, porque tudo isso é o RPG absoluto, personagens vivos interagindo nessas situações artificiais, mas que ganham vida e fogem do roteiro. E olha, já passei por sessões assim, momentos incríveis onde até os personagens não jogáveis ganhavam vida e agiam sozinhos, sem minha autorização. Por mais que eles saíssem do meu controle, era exatamente isso que deixava legal, um mundo vivo, com consequências e emoções reais, não só dos personagens dentro do jogo, mas também dos jogadores. Joguem boas sessões de RPG, é o melhor jogo do mundo. Voltando pra história, a Nami começa a ganhar um certo destaque desde o início do capítulo, jogando o mapa fora após já ter o decorado, explicando como o local funciona, falando até como as nuvens são de algodão. Os diálogos dessa parte também mostram que o gigante é um homem. E já conversamos sobre a parte da possível polêmica. O Deus Sol tenta prender os personagens, mas Sanji e Zoro cortam sua rede metálica, mostrando que ele não é uma ameaça tão grande assim. Nesse momento, ele também descobre que o seu coelho foi morto. Curioso que o Oda faz questão de não ser simplesmente um coelho fofinho. Para evitar que o Luffy e companhia tenham matado e comido um animal indefeso, o Oda fala que o coelho é um coelho carnívoro e o rosto dele é bizarro. Isso é uma forma de evitar uma possível antipatia pelos personagens, tomando cuidado para não os deixar como os malvados da situação, e não fazer você ter dó do animal morto. Afinal, ele era um monstro e possivelmente atacou primeiro. Com certeza esse foi um tópico de discussão com o editor, ou já veio na mente do Oda, não pode ser só um coelho fofo. Acho muito legal ir pegando esses detalhes que podem mudar muito sua perspectiva caso sejam feitos de forma diferente. Não é só porque um personagem é o protagonista que ele é imune a técnicas de antipatia. Inclusive, de tempos em tempos, é necessário usar técnicas de empatia de novo nos personagens que já conhecemos, para renovar nosso interesse neles, e também para fazer os novos personagens curtirem o Luffy e a sua tripulação. Então pode perceber que todo início de arco, o Oda dá uma revigorada nesse aspecto, ou toma um cuidado extra para não pintar o personagem de uma forma negativa. Quando ele vacila nisso, temos reações bem fortes do público, por exemplo, a forma que o público reagiu com o Sanji na Ilha dos Homens Peixe. Enfim, o Deus Sol fica muito animado com toda a situação, dizendo que esse seu mundo é uma maravilha, que essas coisas inusitadas que são realmente interessantes. Pra ele, tudo aquilo era um grande momento da história daquele mundo, porque ele estava certo de que poderia resolver a situação. Enquanto o povo foge, vamos tendo a gradativa revelação da identidade desse deus falso, que não é Loki, coisa que eu sempre falei que achava que não era. Não que fosse impossível, mas era improvável pela forma que o Oda preparou o ambiente, os personagens, as interações. Ele gastaria uma carta muito forte para capítulos que estavam bem menos intensos. Esse tipo de coisa é um balanço constante. Claro que o autor pode fazer o que quiser, mas olhando para o padrão dele, não era provável. Só que agora, com o final desse capítulo e ele saindo para um novo local, fica em aberto o que pode acontecer. Até porque esse gigante, Loki e outro gigante lá nasceram no mesmo dia. E bem, agora vamos para a parte polêmica. Nos meus 2 vídeos passados eu falei duas coisas. Se quem trocou a roupa da Nami for um homem, pode haver algum tipo de problema polêmico no Twitter. Sabe, de um homem gigante trocar a roupa de uma mulher desacordada, havendo pelado e tudo mais. E 2, a referência original de Gulliver era de uma garota, mas isso é só uma referência. E no vídeo passado comentei que não tem problema o Oda trocar essas coisas. Bem, era um cara, e não é que o Oda se preocupou exatamente com o que eu falei? Quando eles descobrem que foi ele que trocou a roupa da Nami e dos outros, o Sanji fica puto com isso, o chamando de pervertido algumas vezes no capítulo. E é exatamente a Nami que vence dele com o poderoso golpe dos Zeus, meio que se vingando da situação que ele a fez passar.
Não se enganem, isso aqui não é uma coincidência, tudo é calculado e pensado. O Oda sabe da repercussão que tudo que ele faz tem. E isso aqui é uma forma de apaziguar os ânimos, mostrando que o babaca teve o que merecia pelas mãos da Nami. Bem, eu pessoalmente não vejo por que problematizar o acontecido. One Piece é uma história que, em geral, é bem leve. Até as partes mais pesadas, como a treta do Doflamingo e da Viola, o Oda falou pro editor o que rolava, mas eles acharam melhor deixar isso de fora por ser um mangá shonen. Fora que isso aqui é o tipo de coisa que também pode ser mais sensível de uma cultura para outra. Além do que alguns assuntos perdem o controle em redes sociais, principalmente o Twitter, a maior rede social japonesa. Então simplesmente nessa parte aqui pensem com inocência, nada demais aconteceu, ouviu Twitter? Já chega de dar treta com Oda, né? É cada confusão que eu vejo de vez em quando, pelo amor de Deus. Enfim, vemos o flashback do que rolou. O Corvo Gigante capturou o barco deles e os levou para o Rodo, que é membro da tripulação do Hajurudin. Nomezinho diferente, né? Hajurudin. E inclusive me mandaram um vídeo de um youtuber gringo chamado The King, que fez uma análise certeira sobre quem seria o cara, usando um misto de composição de página, design de personagem e metacontexto sobre personagens gigantes previamente apresentados na obra. One Piece tem muita informação bruta pra ser conferida e projetada, tá maluco? Como eu tô uns 10 anos no mínimo atrasado em comparação com muita gente aí, prefiro me focar em narrativa e simbolismo. A parte de verificar kanjis e personagens de One Piece deixo pros especialistas, enquanto vou aprendendo de pouco em pouco com eles. Enfim, acaba que o personagem não reconhece a decisão do seu capitão e acha que humanos são muito fracos e pequenos, que o Hajurudin perdeu a vergonha na cara, perdeu a honra, e usa um gás sonífero para manter os personagens dormindo. De volta ao presente, Nami usa um mega relâmpago dos Zeus para vencer do cara e Luffy destrói a parede, mas não vemos para onde eles vão. Aí o capítulo acaba, só que temos algumas coisas extras para mencionar. Primeiro, esse Rodo matou vários humanos nessa brincadeira aí. Acho difícil ele se tornar um aliado no futuro, no máximo um inimigo que acaba tendo interesse mútuo em alguns momentos. Porque acho que não tem redenção pra ele nessa história, caso realmente seja o que vimos, ele pegar humanos que julga inferiores e tacar lá pra viverem suas vidas presos e eventualmente serem devorados por seus bichos. Segundo, lembra a parada do Gear 4 e do Gear 3 que foi conversado antes? Que falaram que poderia ser uma alucinação, um impostor ou coisa do tipo? Então, não é. Nesse capítulo Oda deixou mais claro. Agora o Luffy consegue usar parcialmente seu G4 para efetivamente ser um G3, mas com aquele efeito de mola que potencializa as coisas. Talvez no futuro ele consiga usar o Snakeman também sem mudar de forma. Bem, fazer sentido faz, e o Oda também apresentou essa nova capacidade dentro de uma situação de menor periculosidade, então tem zero elementos narrativos pra reclamar aqui. O que acaba rolando com Bounceman e quem sabe com Snakeman, talvez seja a síndrome do Super Saiyajin 3. É uma transformação de meio de caminho, que é esquecida, igual o Gear 2 também foi, pelo menos visualmente. E muita gente gosta desses visuais. Eu curto o G2 e o Snakeman, mas e quem gosta do G4? Vai ficar chupando o dedo porque agora o Luffy não precisa mais usar essa forma. Ou não, porque isso aqui são suposições. Vai que ele consegue só usar 1 ou 2 golpes na forma base, mas pra lutar mesmo precisa se transformar. Coisa que parece que não vai acontecer agora com o Gear 5. Então pode ser uma troca boa. Ele não usa mais a forma, mas usa alguns golpes dela, já que agora ele sempre luta com o Gear 5. Como falei, o Oda narrativamente aqui fez tudo certinho, igual quando ele apresentou o G3 pela primeira vez. Zero reclamações. E eu nunca curti o visual do Bounceman, então pra mim não faz diferença. Fica aí meus pêsames pros fãs da forma. Beleza, isso não era erro, mas... e o resto? E a espada errada do Zoro? A perna errada do Sanji? A ausência da tatuagem da Nami em vários quadros? O chapéu que sumiu e apareceu no outro capítulo depois? A espada que mudou pra machado, a espada da Nami, que sumia e aparecia? Acho que as teorias deles estarem alucinando ou algo do tipo, pelo menos nessa parte visual, foi por água abaixo. Esse erro do chapéu foi tão sinistro, mas tão sinistro, que o povo achava que aquele Luffy era o Loki. Até eu falei, mano, posso estar enlouquecendo, mas e se não for o Luffy, e sim um impostor? Tudo por causa de um erro de desenho que tem implicações seríssimas em como o personagem lida com o chapéu. Parece que no fim só foi um erro que fez uma bola de neve enorme nos fãs, ainda mais por ser num local novo, ter a parada da bebida alucinógena e tal. Fora que, pô, todo mundo esperava Loki, o deus da mentira, então meio que todas as estrelas se alinharam pra fazer a mega passada de pano no Oda e falar que nada era um erro e sim uma grande preparação muito foda. Então, sobre o mistério do comportamento, o povo fez lista de atitudes estranhas, falaram do Sanji das abelhas, do Zoro falando de caminho, depois dele achar o caminho e tal. Indo nessa onda de alucinação ou coisa do tipo, eu também fiquei atento a esse elemento, e realmente foram diálogos que em geral são incomuns pros personagens, tipo o Luffy cobrando Usopp.
Só que talvez seja só o cansaço batendo no autor mesmo, e as personalidades que ficaram fixadas em pedra durante tanto tempo acabaram saindo do molde e causaram esse alvoroço todo na comunidade. Porém a do Usopp pode ser parte do desenvolvimento de personagem dele que todo mundo teoriza que ele vai ter aqui em Elbaf. Finalmente virar um guerreiro do mar e tal. Fora o Usopp, será que o comportamento estranho dos outros personagens ainda tem algo guardado pra gente no futuro? O que você acha? E a outra questão é, eles estão em Elbaf ou em um navio? Pela página final, o Luffy quebra uma parede de pedra mesmo, algo que não é comum em navio, mas One Piece é maluco, né? Então fica a pergunta, onde você acha que eles estão? Elbaf, outra ilha, um barco? E o capítulo, você achou melhor do que os outros dois anteriores? Eu achei um capítulo bacana, talvez aproveitei levemente mais que o anterior, mas com certeza mais do que o primeiro, que mostrava essa aventura no mundo de brinquedo. Mas quero saber a sua opinião aí nos comentários. Aproveita também para dar like no vídeo e se inscrever no canal para continuarmos ficando megamente enquanto estudamos One Piece juntos. Também dá uma olhada no canal secundário, lá tem react de teoria de One Piece, música geek de One Piece e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.